Gente, a nossa cardiologista, doutora Júlia, já está aqui para a gente conversar. Não é frente a frente com a Marília Gabriela, não, mas a Jaqueline Oliveira. É hora dessa, bora. Todo mundo preocupado com o coração, então vamos criar não uma preocupação, né, gente? Criar aqueles alertas, porque é sempre muito bom cuidar da saúde do coração. E ele é muito importante, é um dos órgãos do corpo humano mais importantes. E essa semana, antes da gente entrar em assuntos que a gente já tem novidades para você. Você, por exemplo, que é enfermeiro, que é técnico em enfermagem e quer fazer um curso de eletrocardiograma. Você não sabe mexer, né? Todo canto, todo mundo tem um eletro, tem no hospital, tem nas clínicas. Aí você não sabe mexer. Alguém lhe contrata, diz, olha, eu quero que você faça um eletro aqui. Você não sabe de nada. Não sabe nem para onde é que vai. Não sabe nem botar um negocinho no coração da gente, nem passar o gel. Pois eu tenho uma boa novidade para você. Fique ligado até o final do programa, que a doutora Júlia vai dar um curso. Olha só, que legal. E vai ser na Clínica Santa Júlia. Além de clínica, vai ser uma escola também, para ensinar a todo mundo. Mas essa semana eu vi uma reportagem, ontem inclusive, ou foi ontem, um médico falando da importância da água para o coração. Porque a gente está nessa época quente, o país não vai ficar mais frio de jeito nenhum, são poucos lugares. E as pessoas acham não, está frio, eu não vou tomar água. Aí eu queria que a senhora começasse falando exatamente sobre a importância da água para o nosso coração. Bom dia, prazer recebê-la. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. É uma alegria sempre estar aqui. Feliz porque hoje consegui chegar mais cedo, né, Jaqueline? Até que enfim, né? Eu nunca consigo chegar cedo, mas hoje eu consegui, graças a Deus, e as meninas lá que ajeitaram minha agenda. Gente, o verão vem chegando com tudo, né? Com toda a força. E assim, o nosso Cariri é muito quente e ele vai esquentar mais, né? Esquentar mais. E assim, por que a gente fala da água, né? Porque assim, a hidratação ela é extremamente importante para a gente evitar que os níveis de pressão caiam demais ou que subam também. E isso, obviamente, afeta o nosso coração. Fora que também, se a gente não bebe água, a gente também vai prejudicar os nossos rins. Hoje mesmo, lá na clínica, eu já peguei duas pessoas. Um jovem, super jovem, uma criança, na verdade, de 12 anos, que foi fazer um rim cirúrgico, e uma senhora já de 70 anos sem beber água. E o meu apelo era: beba água por conta dos seus rins. Um prejuízo renal vai levar no futuro, né, a longo prazo, a gente vai ter as pedras nos rins, que todo mundo conhece, mas também a gente vai ter um defeito lá de dentro dos rins, nos néfrons, que são as células dos rins, que elas vão se perdendo. E isso vai levar a longo prazo à hipertensão. Então, quando a gente fala dessa parte da água, né, em si, a gente fala da parte da hipertensão e também da parte da volemia do corpo. O que é isso, Gil? Isso é o quê? Então, o nosso corpo circula em média 5 a 6 litros de sangue. A gente sabe que quanto mais água você toma, obviamente, mais esse sangue está ali diluído, mais esse sangue vai estar melhor distribuído. É tanto que, às vezes, não sei se alguém lembra em casa, quando a gente pega um exame de sangue, que o médico diz assim: você está com o sangue muito concentrado. Muito grosso, como eles chamam, né? Eles chamam muito grosso, mas na verdade muito concentrado, né? A gente pega muito isso, especialmente nos casos de virose, em geral, que a gente pode ter esse sangue, o hematócrito, como a gente chama lá no hemograma, alto. Isso acontece por quê? Porque tem pouco líquido naquele sangue. E a gente precisa que o nosso sangue, lembrando que é uma parte de células e uma parte de líquido, a gente precisa desse líquido para que o corpo em si funcione normal. E todo o sangue do corpo passa pelo coração. Então a gente precisa ajudar o corpo em geral, né, para que ele funcione bem. Eu já ouvi uma legista falar sobre isso também em relação às pessoas que têm muita coceira, né, se coça muito. Ele dizia um dos problemas das coceiras, se não for em contato com alguma superfície ou com algum medicamento, é a falta de água, porque assim o sangue fica muito concentrado, as pessoas começam a se coçar, né, exatamente porque não tem circulação, e é um grande problema também quem vive se coçando, porque às vezes você tem coceira do nada, aparece uma coceira, não foi nada, e a gente sabe que se for investigar a fundo, é gente que não toma água. A desidratação, né? Desidratação coça, né? A gente acha que desidratação é uma coisa simples, mas não é. É uma coisa extremamente séria. E isso acontece em temperaturas altas. Aconteceu agora, a gente foi com a minha família, a família do meu esposo, a gente foi para Foz do Iguaçu. E a gente pegou uma temperatura assim muito discrepante. A gente chegou a pegar mais de 40 graus. Nossa. E aí depois a gente pegou 20. E aí todas as nossas crianças adoeceram. Todas. E todas adoeceram da mesma forma.
com diarreia, com vômito e astenia, que é aquela fraqueza, eu tô mole, aquela coisa mole. E a gente tentou, assim, e o tempo todo era na piscina, e tome água nos meninos, e tome suco, e eu nem gosto de refrigerante, mas os maiores a gente dava, assim, para ver se conseguia compensar. Né? Conseguia compensar, mas a gente não conseguiu. E, assim, tiveram febre. E para você ver, uma coisa assim, tão, você pode pensar, uma besteira, 40 graus, 35 graus, mas nós não fomos criados, né, para essas temperaturas altas. Por isso que a água é extremamente importante. E aquela continha simples, né, gente? 35 você multiplica pelo seu peso, é a quantidade de água. E não, mas é muita, mas tem que tomar, acabou. Essa é uma conta, é a ciência que diz, né? Eu nem a doutora Júlia que estamos inventando aqui, é a ciência. Verdade. Mas me conte a boa novidade, antes da gente passar pergunta, que o Rodolfo já está ali. Se tiver pergunta para cardiologista, meu amigo, arroche daí, 839-9610-1413. Mande em áudio, que é mais fácil, ou escrita mesmo. Mas como vai ser essa novidade, que a Santa Júlia agora chega 2024 com um novo parâmetro, né? É agora a clínica escola. Eita. É uma responsabilidade, né? A gente... eu dei uma aula ano passado na Unici, aqui, né? Muito legal. E Suene, que inclusive é minha prima, é coordenadora do curso de enfermagem, me chamou e eu dei uma aula. Eu gosto muito de falar, me comunicar, por isso que a gente passa aqui, né, Jacqueline? Se deixar a hora, a gente deixa. E assim, foi uma aula sobre eletrocardiograma, sobre como colocar, posicionar direitinho os eletrodos e como reconhecer um eletro errado, porque a gente pega muito eletro que não está bem feito, e aí você pode dar um diagnóstico errado, né? É ruim para todo mundo. E aí foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa, acho que tivemos aí uma base de uns 70 alunos, numa aula simples, enfim. E aí foi quando surgiu a ideia da gente montar um curso online. Eu vou fazer um novo curso presencial, mas também um curso online, para que a gente focasse em técnicos de enfermagem e enfermeiros, mostrando como colocar, primeira coisa, como colocar o eletro certo, porque tem o posicionamento, e como foi que isso surgiu, né? Qual foi a motivação de tudo isso? Um dia eu estava em Campina, num dos hospitais que eu fico de sobreaviso, que eu dou parecer, e eu cheguei na UTI para ver um paciente. E enquanto eu estava vendo esse paciente, uma paciente, na verdade, era uma mulher, o colega olhou para mim e disse, Júlia, eu passei mal, tu pode me ver também? Aí eu disse, lógico, faça um eletro. Um colega mesmo. Um colega, inclusive o médico que estava responsável pela UTI. E ele se deitou num leito que estava por trás de mim, então eu não estava vendo o eletro que estava monitorizando ele. E enquanto isso eu estava aqui na paciente, vendo e verificando ela e tudo mais, e examinando. E aí, de uma hora para outra, eu me viro. E quando eu me viro, ele estava sendo monitorizado. E o eletro já estava saindo, já estava sendo impresso. E aí eu olhei e eu disse, tá errado esses cabos. E aquele estralo, me deu um estralo na hora, porque eu disse, meu Deus, o técnico não sabe colocar, porque ele colocou errado, e o médico também não sabe, porque ninguém ia deixar fazer em si mesmo um exame errado. Já pensou? Não ia, assim, ninguém em sã consciência ia deixar, né? E aí foi quando eu disse, eu acho que eu preciso ensinar eletro para as pessoas. Eu acho que eu preciso. Porque eletro é um exame extremamente básico, simples, que vai ter em qualquer lugar do mundo. E né? As pessoas às vezes acham que não vale a pena, mas vale, né? Super. Tenho muitos pacientes que chegam e dizem, eu não vou fazer eletro, eu vou fazer logo um eco. Eu digo, não, mas tem coisa que você só consegue ver no eletro. E aí foi essa motivação de fazer esse curso. E aí foi bem legal na Unici. E aí por isso que agora veio essa ideia de trazer esse curso online. E também, né, a gente está programando, né? Você falou aí um termo assim que a gente já tinha programado antes, né, de tornar também a Santa Júlia uma escola, porque a gente está programando a pouquíssimo prazo mesmo, né? Não é a longo não, mas assim, a curtíssimo prazo, da gente trazer sim alunos para dentro da nossa clínica para aprender. Porque nós temos rotinas, né? Muitas rotinas. Então, assim, de eletro, de mapa, de Holter, de eco, de ultrassom. E aí a gente vai ensinar o que a gente sabe. E tudo que a gente passa para o outro, quem aprende mais é a gente e todo mundo sai ganhando, né? Então a gente está bem feliz com isso. Com certeza. Assim, é um avanço, né? Assim, porque às vezes as pessoas dizem, a clínica só vem para ganhar dinheiro. Mas não, o importante é que a clínica vem para contribuir. Porque é muito mais interessante, gente, a gente ter um grupo de pessoas e profissionais habilitados, né? Porque
O meu é médico, o meu filho, mamãe, é muito difícil a gente dar diagnóstico sem exames. Né? Por mais que a gente tenha um olho bom, ele gosta muito da clínica, está muito acostumado ali na área vermelha do trauma, que é, como ele disse assim, tem dia que não consegue nem falar comigo, que foi daqueles dias, né? Que mal dá ir para o banheiro tomar um banho, mas assim, o olho clínico é importante, mas cada experiência, mas muito mais importante é o exame, né? A gente vê os exames, então assim, é muito interessante mesmo. Então, que bom, né, que a clínica também vem para deixar mais pessoas habilitadas, para que o diagnóstico seja mais real, mais complexo, gente. Exatamente. Porque às vezes, assim, a gente ainda não tem o ecocardiograma no hospital, mas já tem na clínica Santa Júlia, já não precisamos mais viajar para outras cidades fazer o eco, aqui já tem, já chegou, então a gente já pode também ter um eco para fazer. Tem um mapa que a gente não tinha, já tem um mapa. O bendito mapa. Eu não me lembro que eu passei um dia naquele mapa, mas foi minha sorte, porque assim eu não sabia se minha pressão estava ruim. Que é um exame chato, mas vale a pena. A minha pressão subia de noite, eu dormindo, gente. Olha, onde é que eu ia saber de uma coisa dessa? Então, assim, foi preciso fazer exames. Mas já vamos aqui partir. Sim, aí as pessoas vão ter acesso a esse curso. Vocês vão divulgar no Instagram? Vamos, e eu venho aqui falar com você bem direitinho. A gente está montando, organizando, certo. E eu venho falar com você, falar para vocês todos, né? Bem direitinho, porque assim é uma alegria para a gente poder ofertar isso, né? Poder ofertar isso a todo mundo. Receba aqui uma paciente sua que diz, olha, o meu sogro passou em doutora Júlia para pegar um risco cirúrgico, para levar para a FAP. Quando mostramos lá, o médico elogiou muito a doutora, que era uma excelente cardiologista, que seu médico estava de parabéns por ter uma profissional como a senhora. Que legal, né? Oh, muito obrigada. A gente está aqui se esforçando cada dia para ser melhor mesmo e para ofertar o melhor. Com certeza, gente. Agora vamos lá. Tem pergunta? Tem. Ó, vamos falar. A história de sermos deficientes de cadeiras, de rodas, né, não temos locomoção, a dificuldade das pessoas de caminhar, isso faz com que a tendência é que a pressão fique descontrolada, quem não faz nenhuma atividade, quem está em cima da cama. Não, não é bem assim. O que a gente sabe é que a atividade física, ela colabora para ajudar a reduzir a pressão. Em que sentido? Baixando o peso, ativando mais alguns receptores do nosso organismo, que isso vai colaborar lá nos rins, e assim vai. Mas se você não pode, eu tenho pacientes que não podem fazer por conta de joelho, de artrose, e às vezes nem são muito idosos, são mais jovens mesmo. Você tem que controlar pelo menos a sua alimentação, né? Beber água, a gente está falando de água, então vamos falar de água. Beber água e controlar a sua alimentação para ser o melhor possível. Às vezes as pessoas chutam o balde mesmo, dizem, não posso fazer nada, então não vou comer errado, vou dormir errado, vou ficar assim mesmo, uma vida desregrada. E não é só a atividade física que faz uma vida saudável, né? A vida saudável, ela vem com muitas outras coisas. Vem com a parte da alimentação certa, a ingesta de água certa, o sono certo, os ambientes certos que você vai, né? O que você lê, o que você escuta, com quem você conversa, né? O que você reza, o que você não reza, né? A sua fé. Tudo isso é verdade. Então, tudo isso, né? Então, a pressão, eu digo assim, a pressão está muito associada a essa parte também emocional e psicológica das pessoas, né? Eu entrevistava um ouvinte meu, que não sei se ele está ouvindo agora, o seu Carlos Barros, ele tem 90 e poucos anos. Ele foi comerciante a vida toda aqui em Sumé, né? Teve vários comércios, tudo. Jaqueline já fez ponto de safena, problemas sérios no coração. Está vivo contando a história, mas ele disse, Jaqueline, comércio estressa. E parece que ele vai direto no coração. O comércio, quem é comerciante tem que ter muito cuidado no coração, né? Porque o coração sofre muito, porque a pressão do dia a dia, pagamento de boleto, de funcionário, que às vezes quer valores altíssimos, né? A história da venda. Então tem que ter muito cuidado realmente com o coração, porque é um músculo importantíssimo. Às vezes as pessoas não dão muito cartaz. E a propósito, doutora, o que a gente está vendo é que os infartos continuam, né? Muita gente infartado, e veio agora um sintoma, a dor na boca do estômago. Ou não é infarto? Pode ser. Pode ser, sim. É o maior sintoma? Não, não é o maior sintoma. O mais específico para o coração é a dor no peito puxando para o pescoço. Às vezes as pessoas acham que é mais a dor no peito puxando para o braço, mas não é. Mas se você é mulher, idosa e diabética, não necessariamente as três coisas, mas uma delas, tem que ter muito cuidado. Sentir uma dor no estômago, tem que pesquisar.
Porque, inclusive em Campina Grande, há muitos anos atrás, uma mulher jovem de 30, 40 anos morreu com uma dor no estômago. E quando foi para autópsia, né, foi um infarto. Então, assim, dor no estômago, a gente fica muito, muito cabreiro. Quando eu tô com uma dor no estômago, é uma queimação e aquele negócio subindo, coisa assim, aquela queimação subindo pelo peito, aqui por dentro do peito. Tem que ter cuidado, porque pode ser coração, sim. Isso a gente chama de equivalente anginoso. Angina é dor do peito, né? E a dor no peito, ela é uma dor no lado esquerdo, com a sensação de aperto, né? Que você vai perdendo, sem conseguir respirar. Isso é o infarto típico. A gente chama angina, que é uma dor constrictando mesmo e forçando, e você não consegue respirar e vai piorando, 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 piorando. Isso é um infarto típico. Mas normalmente a gente não pega isso. Normalmente a gente vai pegar os equivalentes anginosos, que é o quê, Júlio? É a dor na boca do estômago, que a gente chama na medicina de epigastralgia. É o cansaço. Tem gente que cansa com qualquer coisa. Ai, meu Deus, eu estou muito cansada, né? Um soluço. Sem parar, né? Exatamente. Uma náusea, uma coisa ruim, um enjoo ruim, aquela coisa ruim. Uma vertigem, às vezes uma tontura. Então, assim, isso tem que ficar muito de olho. Se você tem isso, tem que correr para o hospital. E o colega médico que tem lá, ele também tem que ter essa noção de que a gente muitas pessoas infartam por equivalentes anginosos e não por angina típica. E principalmente se for um idoso, diabético e mulher. Assim, são os 3 casos de pessoas que vão infartar e você vai infartar na sua cara e você não vai nem pensar. Se você não cogitar, é equivalente anginoso. Se uma pessoa chegar com um sintoma desse no hospital de Sumé, por exemplo, fazer um eletro, dá para entender que tem alguma coisa errada? Depende, porque quando a gente chega com um paciente numa suspeita de infarto, a gente tem que primeiro seriar eletro e seriar troponina, que são as enzimas cardíacas que a gente chama. Então, não está certo de, por exemplo, chega um paciente com uma dor, faz uma eletro. O primeiro eletro deu normal, vai para casa, tá tudo bem. Não é bem assim. A gente faz eletros seriados, que a gente chama de normalmente a 5 a 10 minutos. Vai fazendo. E a troponina, ela deve ser feita inicialmente com 3 horas do início da dor. Então, às vezes, as pessoas chegam no hospital, comecei a sentir uma dor agora e corri. Sumé é pequeno, então, às vezes, as pessoas conseguem chegar em 5 minutos. Veja, não adianta você fazer o exame na mesma hora, porque você não tem nem um mínimo de 3 horas de dor. Porque, normalmente, esse exame da troponina, ele vai começar a subir com 6 horas de dor. Então, a gente faz com 3 horas, com 6 horas, e depois das 6 horas, a gente vai aumentando a cada 6 horas. Então, o diagnóstico de infarto, ele é dado fazendo... Se você faz o primeiro eletro, ele já dá alterado, bom no sentido de que já dá para adiantar a sua vida. Mas se não dá, você tem que ficar no hospital. Às vezes as pessoas, não vou ficar aqui não, porque eu não gosto de hospital. Paciência, minha gente, ninguém gosta de hospital, só quem trabalha nele, né? Porque eu, de fato, gosto de estar dentro do hospital, mas enfim. Mas precisa ter esse cuidado de fazer eletros seriados e enzimas seriadas, porque aí, no primeiro deu normal, no segundo deu normal, mas no terceiro eletro já pode dar alterado, e a gente já vai ficar de olho. Esse eletro está mudando. E se a gente está diante de uma pessoa jovem, aí é que a gente vai ter que ter cuidado mesmo, porque os jovens, em especial, eles não vão infartar. É muito difícil um jovem infartar. Só se tiver, obviamente, uma doença rara chamada dislipidemia familiar. E aí ele pode infartar, lógico. Mas, assim, existem jovens que usam cigarro eletrônico, que usam algumas outras drogas, que vão causar espasmo coronariano. O que é isso? As coronárias, que são as artérias do coração, elas podem fechar. E elas fechando, elas vão ter a mesma queixa e o mesmo eletro de um infarto normal. Sendo que não é a artéria que está entupida por conta de gordura, como acontece nas pessoas mais idosas. Não. É a artéria que fecha por conta de alguma substância que usou. Então, ela dá aquela fechada, ela dá aquela segurada. E na hora que ela fecha, não passa sangue. Então, não passando sangue, é como se fosse um infarto. Você sente a mesma coisa, porque a dor da angina, né, a falta de sangue passando, né? E o eletro vai dar alterado e a troponina, que é o exame mais específico, também vai dar alterado. Ô, Jag, falar em jovem, repercutiu bastante no final de semana a morte daquele cantor, né? O João Carreiro foi fazendo cirurgia para trocar a válvula e acabou não resistindo. É comum essa questão da válvula e tem como identificar, tem como prevenir isso? Eu até queria saber por que esse menino tinha falecido, que eu era muito jovem. Você sabe dizer pelo menos qual é a válvula? Se foi a mitral, se foi a outra? Acho que ele falou a mitral. Eu não vi. Veja, a gente tem um país endêmico em febre reumática. Possivelmente dele deve, eu acredito, né? Eu não sei a história, mas possivelmente deve ter sido febre reumática.
E como a gente tem um país ainda endêmico em febre reumática, porque nós temos um país ainda endêmico em dor de garganta, né, e pelo estreptococo, então é muito comum que nós tenhamos jovens ainda com doença cardíaca por conta de febre reumática. E aí vai ter uma válvula arrebentada, vamos assim dizer, de modo bem popular, porque a bactéria, ela come a válvula, ela é ávida pelo coração, então ela vai lá e come principalmente a válvula mitral, é onde ela atinge mais. E também a válvula aórtica também, mas principalmente a mitral. Então, é comum que essas pessoas tentem chegar na fase adulta para poder conseguir trocar a válvula. Primeira coisa, porque a gente não troca a válvula, a gente não mexe em válvula de criança. E aí vai se tentando postergar o máximo que pode, né, a troca da válvula, porque cada cirurgia... hoje a gente não consegue trocar uma válvula sem não abrir o peito. Consegue mexer na válvula, ajustar um pouquinho, deixar ela mais apertadinha, vamos assim dizer, o que a gente tem hoje da parte de angioplastia, a parte de hemodinâmica em geral, a gente consegue, mas trocar a válvula só abrindo o peito. E uma cirurgia de abrir o peito, você vai fazer uma esternotomia, é uma cirurgia muito grave, é uma cirurgia muito complexa. Nós, da cardiologia, temos muito contato com ela e nós não temos medo dela, porque a gente sabe da necessidade. Mas, possivelmente, ele trocou essa válvula porque ele já deveria estar com ela muito ruim. Então, o que acontece é que, às vezes, você tem uma pessoa jovem, e eu conheço algumas pessoas que tiveram que trocar essa válvula, mais ou menos na idade desse cantor, e não resistiram. Não porque não tenha força suficiente, não é isso. É porque é uma cirurgia muito complexa. Ah, entendo. É uma cirurgia muito grande, muito complexa. É uma cirurgia que você tem que parar o coração para poder colocar aquela válvula. O sangue fica passando numa máquina que a gente chama circulação extracorpórea. Então, existem mudanças metabólicas muito grandes. Então, assim, é uma cirurgia bem difícil.